Imagine que você tivesse que fazer uma escolha. Assistir o seu celular sendo destruído em pequenos pedaços ou ter um dos dedos da sua mão quebrados. O que você escolheria? Essa pergunta foi feita por uma série de pessoas e eu vou falar no vídeo de hoje o que elas responderam e eu vou explicar o que leva a nós nos tornarmos tão dependentes dos celulares e da tecnologia. Hoje no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre por que nós somos tão dependentes de tecnologia, de celulares, de computadores em geral, quais os mecanismos psicológicos que levam a isso. Mas antes disso eu gostaria de lembrar você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever. E se você é inscrita, ligue aqui o sininho de notificações para receber os avisos de quando nós lançarmos vídeos novos. São 2 vídeos por semana, além das lives, onde nós falamos de vários temas relacionados à saúde e o funcionamento da nossa mente, como nós podemos abordar isso para termos uma vida com mais otimismo, mais felicidade, menos sintomas de estresse, de ansiedade e de depressão. Bom, eu vou começar falando sobre isso, falando sobre o estudo desse pesquisador, do Adam Alter. Ele é autor de um best-seller falando sobre essa dependência de internet, de tecnologia. Ele é da Universidade de Nova York e ele fez um estudo perguntando para pessoas exatamente aquilo que eu perguntei na introdução do vídeo. Ele perguntou para 2 grupos, tanto para adultos com mais de 30 anos, então mais de 30 anos, e com jovens e adolescentes. Ele fez essa pergunta: se você tivesse que ter uma escolha ruim entre assistir o seu telefone caindo no chão, sendo destruído em milhares de pedaços, inutilizado, ou ter um dos dedos da sua mão quebrados, o que você escolheria? E o que ele observou nessa pergunta? Uma pergunta interessante, um dilema meio importante, mas muito atual na nossa vida. Que os adultos com mais de 30 anos, quase que 100%, então quase que a totalidade deles, eles preferiam ver o celular destruído. E aí o que aconteceu com os jovens e adolescentes? Aí a coisa foi bem diferente. 46%, ou seja, quase a metade dos jovens e adolescentes, eles preferiam ter um dedo quebrado. E o mais interessante, além disso, é que os adultos respondiam essa pergunta muito rápido, muito rapidamente. Eles não ficavam pensando muito, não era um dilema moral, um dilema mental para eles. Mas os jovens e adolescentes demoravam muito, mesmo aqueles que respondiam que preferiam ver o telefone destruído, eles demoravam para responder. Eles ficavam olhando as opções, pensando, eles sofriam com esse tipo de pergunta. Isso é um estudo muito legal, muito interessante. Eu gostei, me impressionou, quis trazer para vocês, para mostrar qual que é o peso, qual que é a relevância da tecnologia nas nossas vidas, principalmente para os jovens e adolescentes. Tem vários dados sobre isso que são muito impressionantes. Tem um estudo mostrando que, 2014, ele já está um pouco antigo, mostrando que a gente recebe, em média, 63,5 notificações por dia no celular, que daria uma notificação a cada 15 minutos de tempo que nós estamos acordados. Isso é muito impressionante, a gente recebe muita notificação. Teve um outro estudo que mostrou que pessoas, millennials, eles checam o celular por mensagens, para aplicativos, 150 vezes em média por dia. Então, 150 vezes a gente dá uma olhada. E teve um outro estudo que mostrou que jovens de 18 a 34 anos, 75% deles disseram que eles não suportam situações de tédio, que quando eles têm que esperar numa fila, num elevador, ou fazer algo onde eles não têm muita outra opção a não ser esperar, eles têm um senso irresistível de pegar o telefone e abrir um
um aplicativo. Ou seja, a tecnologia, esses utensílios, né, celular, notebook, enfim, tudo, Smart TV, tudo isso é muito importante na nossa vida. E por que a gente é tão dependente? Por que esses aparatos, eles chamam tanto a gente? Por que eles prendem a gente? Eu listei aqui, só para a gente entender, 4 mecanismos psicológicos que a tecnologia usa, que fazem com que a gente não consiga parar de mexer nesses aparelhos, né? O primeiro mecanismo psicológico é um mecanismo da proximidade, né? Ou o termo em inglês é propinquity, né? Isso é um termo da psicologia social. O que a proximidade fala? Que quanto mais perto fisicamente, né, uma pessoa ou um objeto está, então, quanto mais a gente tem alguém perto da gente fisicamente, ou um objeto que está muito tempo fisicamente próximo, maior o impacto que essa pessoa e esse objeto vai ter na nossa mente, ou seja, mais aquilo vai influenciar, mais a gente vai querer ficar mais perto daquilo, mais a gente vai gostar daquilo. Então a proximidade física é importante. E o que isso tem a ver com a tecnologia? Tem a ver que os estudos mostram que 75% dos adultos conseguem, em todo momento do dia, pegar o celular sem precisar tirar os pés do chão. Ou seja, 3/4 dos adultos, eles ficam com o celular colado ao corpo ou do lado deles o dia inteiro. Isso é muito importante. O celular, ele está constantemente próximo da gente. Tem muita gente que almoça, que não tira da cabeceira da cama, que a primeira coisa que faz é pegar o celular quando acorda. Ou seja, a proximidade física do celular é muito alta. A gente não precisa nem levantar, não precisa nem sair de onde a gente está para pegar o celular. Eles estão constantemente grudados no nosso corpo ou ao alcance da mão. Então isso faz com que eles exerçam uma influência muito importante na nossa mente. O segundo mecanismo é o mecanismo, que eu gosto do termo em inglês, né, que é o mecanismo da stop and cue, que seria a dica para parar, né? O que isso mostra? Que assim, o nosso cérebro, ele é feito para perceber dicas de qualquer experiência que a gente estiver fazendo, para que a gente pare de fazer aquilo e mude a nossa atividade, né? Então, por exemplo, antigamente, muita gente não conhece, mas tinha os jornais em folhas, né? Eles vinham em folhas de papel, que a gente tinha que abrir, virar uma página para outra, e aí a gente lia uma notícia numa folha, e se a gente quisesse saber mais, a gente tinha que virar a folha ou pegar um outro caderno, que tinham vários cadernos, várias partes, né? Pegar, procurar onde é que estava o caderno de esporte, vamos ver sobre o nosso time. Ou seja, quando a gente interrompia uma notícia, a gente tinha que fazer um esforço para mudar aquilo e dava uma dica para o nosso cérebro para ele descansar, parar e mudar de atividade. Era mais fácil a gente interromper e era mais difícil a gente ficar lendo por muito tempo aquilo. Isso também acontecia na televisão. A gente tinha que ver o programa, né? Antigamente não tinha nem TV a cabo, né? A gente via o programa, vinha o comercial, a gente tinha que esperar a hora do nosso programa favorito, né? A gente não conseguia escolher. E mesmo nas séries de televisão, né? A gente via a série, a gente tinha que esperar uma semana para ver o outro episódio. Então tinha paradas naturais em qualquer experiência nossa. Isso evitava que nós tivéssemos comportamentos impulsivos, que a gente fizesse uma coisa sem parar, a gente conseguia frear um pouco isso. Hoje em dia, a stop and cue, ela foi abolida de uma grande parte de atividades. Então, a gente vai ver uma série, né, na Netflix, né, que é o serviço de streaming mais usado, mas em outros, se a gente não fizer nada, o que acontece? Vai para o próximo episódio. A gente tem que fazer um esforço, não para ir para o próximo episódio, para a gente aprender mais. Não, a gente tem que fazer um esforço para parar. Então, o natural é a gente continuar vendo aquilo, né? E isso faz com que aumente o risco da gente ter esses comportamentos de binge watching, né? Que é um assistir compulsivo, que não tinha isso antigamente, não existia esse termo, né? Mas essa ausência do stop and cue faz isso. No Facebook, no Instagram, isso também ocorre, né? A gente consegue ficar vendo as novidades ou vendo
a timeline, né? Enfim, os posts, de uma forma ininterrupta, a gente não para. Quando a gente lê notícias, a mesma coisa, a gente está lendo aquilo, aí quando a gente termina já vem um link para uma outra notícia que está relacionada, a gente aperta, já cai lá automaticamente. Então a gente não tem esse stop and kill, não tem mais essa dica para o nosso cérebro para interromper a atividade. Isso faz com que a gente tenha impulsividade no uso de celular, em ver TV, em qualquer atividade, a gente não tem mais esse controle do freio. Isso aumenta muito o uso disso. A outra coisa que a gente coloca é recompensas inesperadas, que é um efeito de cassino. É um efeito cassino, né? Por que o cassino ou jogos, né, de cassino são tão viciantes? Por que existe isso? Porque eles trabalham com esse conceito. Quando a gente faz uma ação e a gente recebe uma recompensa que a gente espera, aquilo mantém a gente fazendo, mas a gente não fica dependente, nós não ficamos viciados naquilo. Por exemplo, no trabalho, né? A gente faz um serviço, a gente sabe que a gente vai receber um valor fixo, esperado, um salário, ou um valor por um tipo de ação, um valor por um tipo de tarefa, né? Aquilo motiva a gente a fazer, mas a gente não tem essa fissura por fazer aquilo. Agora, se a gente tem uma tarefa que a gente faz, às vezes a gente ganha muito, às vezes a gente ganha pouco, às vezes a gente não ganha nada, a gente não sabe quando vai vir a recompensa alta e a tarefa é a mesma. O que isso promove? Promove um aumento muito intenso do envolvimento naquela tarefa. A gente não consegue parar, porque quando vem a recompensa alta, aquilo libera muita dopamina, a gente fica digamos, com muita fissura por aquela dopamina e depois não libera mais, a gente fica perdido. Então, toda vez que a gente faz algo e a recompensa ela é inesperada, variável, isso tem o potencial de causar dependência. Os cassinos fazem isso, né? Os caça-níqueis, você vai lá, você não sabe quando vai vir, né? E de repente vem e aquilo é uma explosão de dopamina, de felicidade. Isso acontece hoje em dia, né? Então, tanto os aplicativos de jogos, né? Eles vão dando estrelinha, né? No começo, toda hora a estrelinha, de repente a estrelinha não vem mais, de repente você faz, ganha um monte de estrelinha depois você não ganha, você começa a ter recompensas inesperadas, e isso causa dependência, né? Mesmo uma postagem no Instagram, no Facebook, você recebe, enfim, muitos likes, e de repente você posta outra e não recebe tantos, e aí você fica com aquele ímpeto de continuar postando para receber aquele feedback anterior. Isso tem em todas essas ferramentas que nós usamos, recompensas inesperadas. Isso é um mecanismo que faz com que cause dependência. Se a gente quiser inventar uma atividade que cause dependência, trabalhar com recompensas variáveis e inesperadas, certo? E a outra, né, o último mecanismo, metas quantificáveis. As metas quantificáveis, ou seja, o nosso cérebro ele é movido para ter alvos muito específicos, ter objetivos que a gente consegue medir, né? Então, se a gente, enfim, faz algo, recebe um elogio ou um reconhecimento que não é muito palpável, isso motiva a gente até certo ponto. Agora, se a gente recebe um tipo de recompensa muito quantificável em números, que a gente consegue comparar com os outros, isso motiva muito mais, né? Então, por exemplo, tem umas pulseiras, né, que medem o número de passos que a gente dá. E muita gente usa isso para começar a caminhar, fazer atividade física, que é uma coisa excelente. Mas muitas pessoas, e isso tem muitos amigos próximos, depois que eles atingem uma marca, 5.000 passos, eles vão para a próxima, né? Já aparece, agora é o seu próximo desafio, seu próximo meta, goal, é 10.000. E aí eles vão até lá, depois 15, depois 20. E isso vai fazendo com que o nosso cérebro não consiga largar. A gente não consegue deixar de dar importância para isso. A gente vê isso, por exemplo, no número de seguidores no Instagram. Você alcança 10.000, você vai agora para 20, depois 100.000, você recebe enfim, né, um reconhecimento. No YouTube tem número de inscritos, a gente vai para isso, para aquilo, é legal. Só que isso faz com que a gente fique engajado e não consiga soltar. Então, ter metas muito quantificáveis também é um dos mecanismos que a tecnologia usa, que faz com que a gente fique muito ligado, muito dependente disso.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis explicar, né, quais os principais mecanismos que fazem com que o nosso cérebro não consiga desligar do celular, da TV, do notebook. Mas assim, a tecnologia ela não é ruim, né? A gente também não precisa brigar com elas, ela ajuda muito e é uma coisa que é inevitável, está presente na nossa vida, né? Uma realidade que não vai se alterar. Então, o que a gente pode fazer com isso? De que forma a gente pode lidar com a tecnologia de um jeito mais saudável? Que medidas a gente pode adotar no nosso dia a dia que façam com que a gente preserve a nossa saúde mental, mesmo sem precisar abrir mão totalmente do uso da tecnologia. Eu vou fazer uma série sobre esse tipo de assunto, né? Uma série sobre esse Digital Detox, falando sobre todos esses temas. Aguardem aqui os próximos vídeos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like se vocês gostaram, deixa aqui os comentários sobre o que vocês acharam, se vocês concordam, não concordam, qual que é a experiência de vocês com o celular, com, enfim, notebook, tecnologia, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento. Vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!